Parlamentares lançam frente mista para a reestatização da Eletrobras. Através da iniciativa dos deputados federais Alencar Santana e Érica Cocai, autores do pedido da criação. A frente tem como objetivo ampliar o debate a respeito na sociedade da retomada do controle acionário da Eletrobras pelo governo federal, visando garantir segurança energética ao povo brasileiro em um setor considerado como estratégico para a soberania nacional. O deputado Alencar Santana, coordenador da Frente Parlamentar Mista, questionou o preço pelo qual a Eletrobras foi vendida e afirmou que a empresa é estratégica para o país. Reestatização da Eletrobras já. Convido aqui o colega deputado, deputada, para assinar a adesão à Frente Parlamentar, para que a gente possa fazer o debate sobre a importância de reestatização da Eletrobras. Uma empresa brasileira, construída com recursos do povo brasileiro, estratégica para o nosso estado, para o nosso país. Qualquer nação moderna, forte, grande, que tenha projeto de fato de país, tem a energia como ponto principal de sua gestão, de seu governo. Por isso que nós não podemos permitir que a Eletrobras, que foi vendida a preço de banana, continue fora da mão do povo brasileiro. Venha, assine já a Frente Parlamentar pela reestatização da Eletrobras. A assessoria da deputada federal Érica Cocai informou que a ideia é que a iniciativa unifique algumas frentes sobre a soberania energética que existiam na última legislatura. Os integrantes do grupo também defendem que a Eletrobras garante ao Estado a segurança, além de tarifas mais baixas. Ok, Ramon, começamos com você, esse tema aí. Eu acho que está correto. Principalmente a gente levar em consideração quem foi que comprou a Eletrobras. O grupo 3G, o mesmo grupo que deu o rombo nas Americanas. Não é possível que a gente coloque uma empresa que é estratégica para o Brasil de produção de energia chegar a uma situação como essa. E vamos lembrar que os países desenvolvidos, né, e lembrando os próprios Estados Unidos, a própria China, né, o Canadá, são países que têm o controle da produção energética através de empresas estatais, né, porque a energia elétrica ela é um bem, uma necessidade de toda a população. Quando a Califórnia, se eu não me engano, foi um estado norte-americano que mais privatizou, ela teve apagão. Porque na hora que faltou capital, na hora que as empresas não expandiram rede, porque as empresas privadas elas vão atrás do lucro, na hora que o lucro não é suficiente, elas simplesmente dão uma banana para quem precisa da energia elétrica. Então, por isso, setores estratégicos como energia, no caso aí energia elétrica, ela precisa sim estar controlada pelo Estado. E isso não é só no Brasil. E isso é em todos os lugares, em todos os países do mundo que prezam pela chamada soberania energética. Se o Brasil tiver uma crise de energia, né, na mão desses camaradas aí que já mostraram que são péssimos gestores e que só querem ganhar dinheiro, o grupo TG lá, o Jorge Paulo Lemann, o Beto Sicupira e o Marcel Teles, controle, que foi quem comprou os fundos da Eletrobras, nós teremos um sério risco à população brasileira e à economia do país. Zezinho? Até quando nós vamos ver esse desencontro? Já foi passado pelo Congresso, o Congresso já voltou a privatização da Eletrobras. Agora fala desencontrada. Ramon Cujuri defendia antes a privatização da Petrobras. Nunca, Zezinho. Foi o Herbert. Nunca, Zezinho. Ramon, desculpa. Pelo amor de Deus. É o Herbert. Eu troquei aqui, eu peço desculpa, eu tenho que ser honesto. Mas já passou, e o negócio já foi feito, não tem como se desfazer. Aí fica essa bancada alucinada, querendo holofotes, querendo mostrar que foi vendida barata, que foi um péssimo negócio. O negócio foi bom, tinha que privatizar, não tinha como manter a empresa precisava ser. E outra coisa, o Congresso já bateu a chancela. Vai desfazer o que já foi feito. Quer dizer, é só cortina de fumaça. Esse vai ser o governo que a gente vai ver o seguinte, a gente falava do governo Bolsonaro, cortina de fumaça, as falas ruins. Esse está superando. Esse conseguiu superar até a Dilma. Esse, assim, no desastre, já está superando a Dilma. E a gente vê as pesquisas, tem 41% de avaliação. Meu Deus, olha, só o torcedor que, na verdade, que deu o seu voto, que vai ficar ainda acreditando que possa melhorar esse governo. Esse governo
Esse ano nós perdemos um ano, porque eu sei que o telespectador vai começar a me bater, sabe por quê? Porque ele voltou, Cícero. E quando ele volta, ele vira torcedor, ele quer que a coisa aconteça. Mas um governo que não tem rumo, que não tem um plano, que não tem um como, não vai. Aí fica querendo colocar a Eletrobras, uma coisa que fazia-se necessário, depois de tudo feito, Congresso, aí agora quer a reditatização. Ah, gente, dá licença. Isso é brincar de governar. E a gente precisa mais de dar seguimento àquilo que foi feito nos 6 anos. Se ele fizer isso, ele já ganha o povo brasileiro. Amir, reestatizar é a solução? Em primeiro lugar, nós temos que ver o que está acontecendo. Quer dizer, tanto quanto eu sei que frente parlamentar não é uma frente de governo, é uma frente do Congresso Nacional, seja da Câmara, seja do Senado. Quer dizer, não tem nada a ver com uma posição de governo. Agora, se me perguntasse se eu sou a favor da desestatização, eu sou contra. Eu fui relator de uma CPI da desestatização. E tive a oportunidade de fazer um relatório às pressas e me lembro de uma passagem assim, dia virá em que a imprensa não cooptada pelos capitais interessados nesses ativos, porque estão absorvendo, aspirando esses ativos todos, o que você vê, por exemplo, todas as estatais, eu vou dizer aqui, da siderurgia, que eram as mais modernas, foram vendidas a preço de banana mesmo, a preço de banana. E elas, o que aconteceu, muitas só foram fechadas. Só foram compradas para fechar. Então você perdeu o know-how, perdeu uma modernidade, porque essas estatais estaduais, elas foram as últimas a ser construídas depois da CSN, era coisa muito moderna. E aí eu analisei tudo isso, só tive uma grande figura que me deu um apoio assim, que eu tenho que resgatar páginas escritas pelo Barbosa Lima Sobrinho, presidente da ABI. São páginas que mostrou o que eu fiz naquele momento. Então eu tenho uma convicção, Zezinho, isso é convicção minha, que as estatais é para realizar políticas públicas, de interesse público, não pode ser movida pelo lucro. Não pode ser movido, você não dá, fecha, como fecharam a todas essas. Eu falei só um exemplo, mas poderíamos aqui citar vários outros exemplos, e não há tempo para isso, em que você privatizou para piorar o serviço, a qualidade do serviço, elevar os preços, não pagar impostos, porque eu vi, como ministro da Previdência, as empresas estatizadas que dizem, não vai pagar imposto. Eram as maiores devedoras. Então, tudo é uma farsa. Mas há uma discussão longa que essa questão da estatização ou desestatização... porque são duas coisas, claro. São duas coisas distintas, né? Reestatização e desestatização. Eu estou falando a estatização, quer dizer, aqui nesse sentido... É que você abriu a fala dizendo... Já foi feita, já foi chancelado. Mas você não pode negar o direito dos parlamentares a terem uma discussão sobre isso. Mas depois de feito, depois de chancelado... Deixa eu só explicar uma coisa, Zezinho. Isso será feito nos moldes do mercado. Ninguém está dizendo expropriar. Ninguém está colocando que vão tirar a força. Não. Isso é só barulho, amigo. Você sabe que não, mas aí não a tem. frente parlamentar, você não pode dizer que é do poder executivo, Zezinho. Isso é poder legislativo. Deixa eu só explicar uma coisa para o Zezinho aqui. A Alemanha, ela privatizou a maioria do setor elétrico. Né? Voltou 81%, foi reestatizado, porque não funciona privatizar. É muito simples, é um setor estratégico que demanda alta aplicação de capital, que o setor privado não dá conta, ele vai até mas isso também tem economia. A Alemanha, 81% estatizado. Para concluir, economia. A Alemanha, 81% estatizado. São economias distintas. Eu só queria duas palavras. Não, é modelo de setor. Assim, setores como
energia elétrica, água, são setores cuja natureza é pública e deve controlar na mão estatal. Porque onde entrou o privado, como por exemplo aqui a água em Manaus, você não amplia o serviço, aumenta o custo e depois de algum tempo você entrega de volta para o Estado. Isso aconteceu no mundo todo. Você pega a Europa, a França e a Alemanha são exemplo disso, a própria Inglaterra, você vê um processo nos últimos anos de reestatização de serviços, principalmente em água e energia. É Olha, isso. só para terminar, eu só queria concluir o seguinte: todas essas áreas privatizadas, toda hora o Estado vem e socorre com bilhões e bilhões, com quantias fantásticas de dinheiro do povo. Então, quer dizer, se é privado, não teria. Mas tem que socorrer porque o serviço é para o povo. Porque o serviço é para a população. O serviço é essencial. E você não pode. É essencial. Então, quer dizer, é uma questão epistemológica que eu falo, Zezinho, de você conceituar melhor. Eu tenho uma visão diferente. E é a minha visão. É opinião, a gente respeita. Claro, tem uma visão. Ok, obrigado, Amir. Ricardo, sua vez. Então, essa questão qual é o interesse? Quem é que está mobilizando isso? Por que é apenas um partido? Só quem quer é o PT. É o PT que quer reestatizar. Agora, a gente precisa pontuar algumas coisas. A ineficiência do Estado leva à privatização. Quando era o PT, na época do PT, a Petrobras era estatal. E o que eles fizeram? Fizeram dela o maior esquema de corrupção do planeta. É isso mesmo, do planeta. As ações da Petrobras, elas caíram em 50%. Elas estavam dando prejuízo. Comparado à Petrobras, quando ela era estatal, e hoje, que não é, mas mesmo assim, o Brasil, o Estado, detém aí 42%. Comparado naquela época para a época, hoje ela dá mais lucro do que quando ela era totalmente estatal. Ô, Ricardo, só para lhe corrigir, então, que você está falando errado, Ricardo. A Petrobras, no tempo da Dilma e do Lula, já era uma sociedade anônima. Ela sempre foi. Foi Lula que abriu. Então você está falando besteira. Mas o Brasil detinha uma... Mas veja o preço da gasolina de lá e agora. Ricardo, você é advogado, você sabe a diferença de uma empresa estatal para uma empresa de ações, Ricardo. Pelo amor de Deus. O Brasil detinha uma fatia maior, hoje ele detém uma fatia menor, que é 42%. Então, corrija, diga que a empresa não era estatal, era uma sociedade de ações na Bolsa. Vamos aos números. Não, Ricardo, corrija, Ricardo. Não, Ricardo, você está dizendo que era estatal e não era, Ricardo. Não falar os dados. Não, Ricardo, corrija. Na gestão do teu PT, do teu presidente, ela deu prejuízo. Agora isso não tem nomenclatura para isso, senão roubo. Não é nomenclatura, Ricardo. É que você está dizendo que era estatal e é mentira. É prejuízo para a nação, é prejuízo para o Brasil. E se o Lula quiser restatizar, ele vai ter que pagar aí uma bagatelazinha de 161 bilhões. Mais de 4 vezes o que ela foi vendida. Então isso não existe. Isso daí só existe na cabeça desse psicopata do Lula, que quer acabar mais uma vez e usar as estatais do jeito que ele está fazendo, para servir de cabide de emprego, para poder colocar os comparsas dele e mais uma vez colocar o Brasil lá no fundo do poço.